Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Miguel Guerra, sou do sexo masculino, tenho 38 anos, sou branco, tenho os cabelos pretos, olhos castanhos, sou alto. Estou trajando uma calça jeans e camisa preta, nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as nossas anotações. A nossa aula de hoje é a aula de número 6, conteúdo de Geografia, voltado para o SIS 2. O tópico principal é de conflitos e o título é meio grandinho, cara. Conflitos por disputas territoriais, guerras, terrorismo, disputas políticas, econômicas, ambientais, étnicas e religiosas. Pega a visão, irmão. Olha a quantidade de problemas que nós temos no nosso planeta, que nós vamos dar conta a partir de agora. Nós temos o estudo da geopolítica e dos conflitos internacionais, que é crucial para entender as dinâmicas políticas e sociais globais. Isso nos ajuda a identificar padrões históricos, prever desdobramentos futuros, além de promover a conscientização sobre os direitos humanos e a diplomacia. Compreender essas questões é vital para reformular ou formular políticas públicas eficazes para promover a paz mundial. Paz mundial que é um negócio muito complicado, viu, irmão? E assim, então, a gente já começa a nossa aula atendendo a pergunta aqui do nosso aluno Gui. Vamos lá, Gui. Oi, professor. Quais são os principais conflitos internacionais? Cara, eu entendo essa tua pergunta. Tu viu o título da aula? O mundo é cheio de conflitos. A gente poderia passar aqui um século falando de problemas de contexto histórico e contexto atual, e fica muito preocupante para você, aluno, saber qual é o principal conflito que eu preciso saber. Então, vamos considerar que a nível de vestibular, pegar os conflitos que aconteceram nos últimos 5 anos chama bastante atenção, porque o vestibular pode vir em cima disso, uma questão de atualidades. Por isso mesmo eu destaco esse conflito que está aí na sua tela, Rússia versus Ucrânia. Para nós entendermos esse conflito, precisamos de algumas informações históricas. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia faziam parte da República Socialista Soviética, da União Soviética. E no ano de 1991, a queda da União Soviética ao final da Guerra Fria levou à independência de 15 repúblicas. Dessas 15 repúblicas, uma era a Rússia, a outra era a Ucrânia. Nesse momento, então, os países independentes, mesmo independentes, você sabe que uma nação exerce influência sobre a outra. Das 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética, a Rússia era a república e é a república mais influente. Para não perder a influência na região, o governo de Moscou continuou atuando na política dos países vizinhos, o que incomodava lideranças locais. De certa forma, podemos dizer que nos anos 90, na década de 90, a Ucrânia era um importante aliado da Rússia. E até ali no ano de 2004, 2005, nós temos a Ucrânia continuando aliada do governo russo. Só que, a partir dos anos 2000, a União Europeia começa a expandir a sua influência sobre o leste europeu. E uma das grandes vitalidades dessa expansão era justamente diminuir a presença da Rússia nessa região. Então a Ucrânia, assim como outros países, os bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, começam a buscar uma relação muito mais estreita com a União Europeia, visando promover acordos econômicos e políticos e, consequentemente, isso gera tensões com a própria Rússia. Muitos problemas políticos, então, acontecem dentro da Ucrânia, entre o espaço de 2007 até o espaço de 2014. Esse período ele foi marcado por uma instabilidade política e da formação de políticos pró-Rússia e políticos pró-União Europeia. Nesse momento, então, as disputas políticas acirradas têm interferência dos dois lados. Chegamos até ter atentados a políticos que estão associados à União Europeia. Então, é uma situação tensa na vida política nos anos 2000 e até ali no início da década de 10 do século XXI. Um outro tópico importante foi que, a partir do momento que a Rússia conseguiu colocar um político fantoche no poder, a presidência chegou Viktor Yanukovych, nome complicado, de 2010 a 2014, você começa a ter a Ucrânia se afastando da União Europeia e se aproximando novamente da Rússia. E isso começa a levar dentro da Ucrânia a movimentos massivos contra a presença russa e o domínio russo no seu território, sua influência. A ideia dessa população é se aproximar cada vez mais da União Europeia, que eles enxergam como melhor para aquele momento.
E nessa condição todinha, uma região específica da Rússia chama atenção para a gente, que é a Crimeia. A Crimeia é uma península situada no sul da Rússia, em que a maioria da população é russófona, ou seja, eles falam russo, se identificam como russo. Algumas estatísticas chegam a aproximar 90% da população, mas nós não teremos porque existe manipulação de informações, mas para o vestibular você pode admitir Crimeia, península situada no sul da Rússia, próxima ao Mar Negro, região do Mar Negro, região importante, estratégica, tem população de etnia russa, fala russo e essa população, o que ela deseja? Nesse momento, essa população enxerga na política russa e na política da Ucrânia um problema, onde os ucranianos querem entrar na União Europeia, querem se afastar da Rússia e eles, como cidadãos que são ucranianos, mas se consideram russos, eles querem manter seu apoio ao governo russo, eles querem a presença russa na vida política da Ucrânia. Então, essa população da Crimeia começa a ter ideais separatistas, começa a galgar pela independência e o governo ucraniano não enxerga isso com os bons olhos. Então, o governo ucraniano manda soldados para a região para conter esses separatistas e acusa o governo de Moscou de infiltrar mercenários para causar instabilidade. Nesse momento, então, que a Ucrânia utiliza seu exército, o governo russo resolve, então, apoiar a população da Crimeia sobre a condição de serem russos e inicia uma guerra, que é a Guerra da Crimeia. Como o governo russo e a Rússia é muito mais poderosa do que a Ucrânia militarmente, rapidamente a região da Crimeia é anexada e o governo ucraniano, então, precisou naquele momento engolir isso a seco. Não tinha muito o que fazer. Em diante, então, você começa a ver a Ucrânia se expandindo em direção à OTAN, buscando ali uma forma de defesa, o que incomoda ainda mais a Rússia, que leva a uma invasão massiva no ano de 2022, marcando então o conflito atual. O vestibular ele vem em cima desse processo de invasão da Crimeia e também da invasão massiva de 2022. A Rússia sofre sanções internacionais, o conflito gera milhões de deslocados, a Polônia é o país que mais recebe deslocados desse conflito, e nós temos um problema ali na região que é separatista, guerra e a questão de identidade cultural que é debatida nas questões de geografia. Fora que a Rússia é uma potência nuclear e o Ocidente criou sanções para a Rússia e a situação é bastante complicada. Na questão número 1, que a UEA trouxe, ela diz, analise o mapa que apresenta diferentes momentos de integração de um conjunto de países. O mapa é da OTAN. Note nesse mapa que a OTAN está se expandindo em direção ao leste europeu, assim como a União Europeia também se expandiu para o leste europeu. A Rússia, então, consequentemente, se sentiu ameaçada. Vamos analisar as alternativas. O mapa apresenta a expansão do Conselho de Ajuda Econômica Mútua, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, do Mercado Comum Europeu, da Comunidade dos Estados Independentes, do Tratado de Não Proliferação Nuclear. O gabarito é OTAN. Gabarito, letra B. E você, aluno, já percebe que isso se transforma na ameaça. A grande ameaça que o Ocidente poderia proporcionar à Rússia. Por isso, os russos usam isso como justificativa para as suas ações militares. Avançando na questão de número 2, nós temos aqui a geopolítica mundial em 2022 esteve fortemente marcada pela guerra russo-ucraniana, sobretudo pelos acontecimentos ocorridos nas duas províncias destacadas no texto. Essas províncias no leste da Ucrânia também são províncias russófonas, onde a maior parte da população se considera russo. Mediante a isso, vamos à pergunta, até iniciar a guerra, essas províncias se caracterizavam por a. Conterem a Península da Crimeia, que se notabilizava pelo seu posicionamento estratégico. O erro da letra A é que a Crimeia é no sul. B. Serem províncias russas, mas que anseiam por pertencer à Ucrânia. É o oposto, são províncias ucranianas que querem pertencer à Rússia. C. Guardarem uma grande concentração de petróleo e por isso serem disputadas por Rússia e Ucrânia. Já se sabe que nessa região existe a presença de terras raras, que são produtos para uma outra discussão voltada para a alta tecnologia. D. Apresentarem uma população de maioria russa
conviverem com movimentos separatistas que lutam pela anexação da Rússia. Esse, supostamente, é o gabarito. Letra E, serem reivindicadas pela Ucrânia perante a Rússia por terem sido transferidas por Nikita Khrushchev a Moscou na época da União Soviética. É o oposto, Khrushchev transferiu para a Ucrânia. Então, oficialmente, gabarito, letra D. Espero que vocês tenham compreendido a importância desse conflito para todas as provas de vestibulares que vocês vão fazer pela frente. Agora nós vamos à pergunta de um dos nossos alunos. Léo, qual é a sua pergunta? Professor, Taiwan é um país? Boa pergunta, meu jovem. Taiwan é um país? Pergunta complicada, que está relacionado ali à questão da Ásia e pode cair no teu vestibular porque é uma disputa muito recente, apesar de ser recente para o vestibular, mas não para a história. Taiwan hoje é considerada uma província rebelde chinesa. Taiwan sempre foi um território chinês, mas lá no período do início do século XX, Taiwan foi ocupada, final do século XIX, início do século XX, Taiwan foi ocupada pelos japoneses. Os japoneses permaneceram sob controle de Taiwan até 1945, após o final da Guerra Sino-Japonesa. De 1945 a 1949, Taiwan estava já sendo devolvida para a China quando estoura a Guerra Civil Chinesa. E nessa Guerra Civil, o Kuomintang, que é o Partido Nacionalista, e o PCC, que é o Partido Comunista, entram em conflito. O PCC vence e transforma a China continental em uma república socialista. Os capitalistas e os pertencentes ao Kuomintang, que não aceitaram isso, temendo por perseguições e outras coisas mais, migraram para Taiwan, se refugiaram em Taiwan e de lá estabeleceram um governo próprio, chamado de República da China. Então a história já viu o desenvolvimento de duas Chinas e gerou-se então um debate. Qual era a verdadeira China? No início, o governo norte-americano e seus aliados ocidentais reconheceram Taiwan como verdadeira China. Não era Taiwan, era China. E, a partir dessa condição, então, a União Soviética e seus aliados reconhecem o PCC e a China continental como verdadeira China. Só que, com o desenrolar da Guerra Fria, a União Soviética se afastou da China, ou China se afastou da União Soviética. Os americanos viram nisso uma oportunidade e passaram a negociar com os chineses. E nessa relação diplomática, os norte-americanos e aliados ocidentais acabaram reconhecendo o governo socialista chinês, e assim acaba essa história de existir duas Chinas, e Taiwan, então, passou a ter menos prestígio internacional como uma nação independente. E o governo chinês passou a classificar Taiwan como uma província rebelde. Essa é a situação de Taiwan. Bem, Taiwan passa por mudanças políticas, se torna um tigre asiático. O governo de Taiwan é uma democracia capitalista, o que incomoda o governo chinês. Então, o vestibular ele vem em cima dessa condição. Na questão que nós temos aí da FAMERP, diz: Taiwan é uma ilha de cerca de 36 quilômetros quadrados, com 23 milhões de habitantes, cuja língua oficial é o mandarim. Mas o taiwanês é falado por cerca de 70% da população. A moeda local é o novo dólar taiwanês. O presidente Tai Ing-wen foi eleita democraticamente pela população da ilha. Todos esses elementos poderiam apontar para um Estado independente, mas não é bem assim. Entre os motivos que explicam o fato de Taiwan não ser um Estado independente é A. Está o conflito com a China, o qual dificulta o reconhecimento diplomático. B. Está em tensão diplomática entre a ilha e o governo estadunidense. C. Está o embargo econômico estabelecido pelos Estados Unidos e a China. D. Estão as sanções econômicas as quais foram impostas pelos tigres asiáticos. E. Estão as divergências entre o socialismo taiwanês e o socialismo de mercado chinês. Gabarito letra A. China é que dificulta e embola a situação nesse local. Espero que você tenha compreendido a nossa aula. A aula de hoje nós vimos o quanto é importante compreender essas tensões mundiais, sempre presentes no vestibular, e convido todos vocês para baixar o aplicativo do Prevest UEA e acompanhar o Prevest em todas as nossas redes sociais. Valeu, gente. Muito obrigado.